Cartolano surpreendeu o público com uma revelação sobre Galvão Bueno. Para quem ainda não se habituou, a Copa do Mundo de 2026 trouxe uma novidade. Galvão Bueno narra o torneio exclusivamente pelo SBT, em uma parceria inédita com a N Esportes. Para os fãs que não abrem mão de sua voz, o narrador comanda as principais transmissões ao lado de um time de peso. Aos 75 anos e em sua 14ª cobertura de mundiais, Galvão alcançou um feito histórico ao entrar para o Guinness World Records como o narrador que mais transmitiu partidas de Copa na história da televisão. Ele entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o maior narrador de jogos de Copa do Mundo da história, destacou Cartolano. Ícone absoluto do esporte, o locutor atingiu a marca de 148 jogos narrados ao longo de mais de 50 anos de carreira. A auditoria patrocinada pela Bet Nacional validou 93% de suas transmissões, confirmando o número impressionante após a segunda rodada da fase de grupos deste torneio. O certificado, entregue em Miami durante a Copa de 2026, reconhece Galvão não apenas como uma referência na cultura brasileira, mas como o maior nome global na narração esportiva masculina. Apesar da celebração, o narrador não poupou críticas à organização do torneio. Em um desabafo recente disparou: "O lugar de transmissão aqui nesta Copa, no principal país do mundo, eu tenho que falar. Nunca vi nada tão ruim na minha vida. Em mais de 50 anos, nunca vi nada tão ruim em termos de local de trabalho." Polêmicas à parte, é inegável que Galvão Bueno consolidou seu legado. Ele se mantém como a voz mais reconhecível do esporte brasileiro, agora eternizado oficialmente no Guinness World Records por sua trajetória inigualável de 148 partidas em mundiais. Agora a gente precisa parar um pouco para analisar o peso dessa notícia que o Cartolano trouxe, porque estamos falando de um fenômeno cultural que atravessa gerações. Não é todo dia que a gente vê o nome da envergadura do Galvão Bueno ser certificado pelo Guinness World Records como o maior narrador de Copas do Mundo da história. Quando o Cartolano menciona esse número, 148 jogos, a gente precisa ter a dimensão do que isso significa. Estamos falando de um cara que nasceu no Rio de Janeiro, filho de uma atriz de rádio, a querida Mildred dos Santos, e que começou a carreira lá atrás, na década de 70, passando pela Gazeta, pela Record, até chegar na Band e, claro, na Rede Globo, onde ele se tornou a própria trilha sonora das nossas maiores emoções esportivas. A trajetória do Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno é, essencialmente, a trajetória da própria televisão brasileira se consolidando como um veículo de massas. Quem acompanha a carreira do Galvão desde os tempos de Fórmula 1, ao lado do Reginaldo Leme e acompanhando a era de ouro do Ayrton Senna, sabe que a voz dele se tornou um elemento de conexão emocional. A gente não assistia apenas ao jogo ou à corrida, a gente assistia ao espetáculo que o Galvão construía. Ele tem essa capacidade rara de transformar um evento esportivo em um acontecimento nacional, algo que, na minha visão, pouquíssimos narradores na história da humanidade conseguiram fazer com tanta eficácia. Lembro de episódios icônicos como o tetracampeonato em 94, aquele grito de "é tetra" que virou bordão cultural, ou a narração dramática da final de 98, e até mesmo as tensões da Copa de 2002. Mas é curioso notar como a carreira dele foi marcada por altos e baixos, como toda grande trajetória. Houve momentos em que o público pegou no pé, houve fases de críticas intensas sobre o seu estilo opinativo, que muitas vezes extrapolava a função de narrador para a de comentarista, mas, no fim das contas, a história sempre coloca as coisas no seu devido lugar. O que a gente vê agora com essa ida dele para o SBT e a parceria com a N Esportes, é a prova cabal de que o talento e a marca Galvão Bueno transcendem as emissoras. Ele se tornou uma marca própria, quase um gênero à parte na locução esportiva. O que me chama muito a atenção nessa notícia é a dualidade do momento. Por um lado, o reconhecimento máximo pelo Guinness, o ápice técnico e estatístico de uma carreira de mais de meio século. Por outro, esse desabafo ácido sobre as condições de trabalho na Copa de 2026. Isso é genuinamente a cara do Galvão. Ele nunca foi um cara de se esconder atrás de roteiros ou de ser politicamente correto quando o assunto é o que ele acredita ser o certo para a qualidade da transmissão. Ele é um profissional que exige perfeição porque, afinal de contas, ele sabe que o público espera o melhor dele. Quando ele reclama da estrutura, ele está, na verdade, defendendo o produto final que chega na casa do espectador. Se ele, que já narrou em estádios improvisados, em cabines precárias pelo mundo inteiro nas últimas décadas, diz que nunca viu nada tão ruim, a gente tem que levar a sério.
Isso mostra que mesmo aos 75 anos, o Galvão mantém aquele fogo, aquela exigência de um jovem narrador que quer que tudo funcione como uma orquestra. Eu particularmente acho que a televisão brasileira passou por uma transformação radical nos últimos anos. E essa transição do Galvão para plataformas digitais e novas parcerias é um termômetro perfeito disso. O fato de ele ter sido validado por uma auditoria, com essa marca impressionante de 148 jogos, é um selo que fecha um capítulo e abre outro. Ele já não precisa provar mais nada para ninguém, mas o fato de ele estar lá, fazendo isso, mostra que a paixão pelo microfone ainda é o motor principal da vida dele. Muita gente se pergunta se o mercado esportivo ainda tem espaço para esse estilo de narração mais expansiva, mais emotiva, e a resposta é um sonoro sim. O que vemos hoje é uma tentativa de replicar esse modelo, mas ninguém consegue imprimir a mesma carga emocional que ele coloca numa final de Copa. Existe algo de muito poético nessa marca histórica ser alcançada justamente agora. A gente vive numa era de consumo rápido de transmissões fragmentadas, e ter uma voz que é uma constante, que serve como um ponto de ancoragem para o torcedor brasileiro, é algo valioso. Eu vejo essa notícia não apenas como um reconhecimento de recorde, mas como a coroação de um sobrevivente da mídia. Galvão navegou pelas mudanças tecnológicas, pela transição do rádio para a TV analógica, depois para a digital e agora para o streaming, e em todas essas fases, ele continuou sendo o protagonista. Claro, podemos discutir o estilo, podemos debater se ele fala de mais ou de menos, se ele toma partido ou não, mas a história está escrita e o Guinness, com o aval de uma marca como a Bet Nacional, apenas formalizou o que nós, brasileiros, já sabíamos. Ele é o maior narrador de Copas que já vimos. Para mim, o que fica dessa história toda é a lição de persistência. Muitas vezes, ao longo desses últimos anos, ouvimos especulações sobre a aposentadoria do Galvão, sobre o fim de uma era, e o que ele faz? Ele muda de casa, ele aceita novos desafios, ele se coloca no meio da polêmica e ele continua narrando. Isso é inspirador para qualquer profissional, independentemente da área. É a prova de que a relevância não é algo que se ganha de presente, é algo que se mantém com trabalho duro, mesmo quando você já tem tudo que poderia conquistar. Eu confesso que, como alguém que acompanha o meio televisivo, sinto uma ponta de nostalgia ao ver o Galvão longe daquela casa de décadas, mas, ao mesmo tempo, vejo como algo positivo para o mercado. A vinda dele para o SBT em uma parceria estratégica mostra que o esporte é, e sempre será, o conteúdo mais valioso da TV brasileira. E ter o Galvão Bueno à frente disso é a garantia de que, independentemente da plataforma, a emoção ainda tem um endereço certo. O desabafo dele sobre a organização do torneio também nos faz pensar sobre os bastidores do espetáculo. A gente vê o glamour da transmissão, o profissional renomado, o recorde mundial, mas esquece que por trás disso, há uma logística monumental que, se falhar, compromete o trabalho de quem está na ponta. Galvão, com a sua experiência de quem já rodou o mundo em 14 coberturas de mundiais, tem autoridade moral para apontar essas falhas. Ele não precisa mais agradar ninguém, ele não tem mais o rabo preso com ninguém. E essa liberdade é o maior patrimônio que um comunicador do tamanho dele pode ter. Ver essa trajetória ser celebrada em Miami, no auge da carreira, depois de tantas batalhas, é um final digno para o que ele representa. O Guinness pode ter certificado 148 jogos, mas a história dele nas nossas memórias afetivas é incalculável, porque, no fim das contas, cada um de nós tem um momento da vida marcado por uma narração dele. É impossível falar de Copa do Mundo no Brasil sem ouvir a voz do Galvão, e esse é o maior legado que ele deixa para as próximas gerações de narradores. A ideia de que o esporte é, acima de tudo, um grande teatro de emoções. E nesse teatro ele sempre foi o mestre de cerimônias. Seguiremos acompanhando cada passo dessa cobertura, porque com o Galvão Bueno, a gente sabe que mesmo que a estrutura do estádio seja ruim, a voz que chega no nosso ouvido vai ser sempre a de quem entende que o Brasil em campo é uma nação inteira respirando o mesmo gol. E isso, meu amigo, não tem recorde no mundo que pague. Muito bem, bom, você viu a notícia, viu que nosso site, nosso canal põe notícia toda hora. Não é fácil, mas a gente está correndo atrás da notícia. E como é que você pode nos agradecer? Nos dando um like e se inscrevendo. Não é fácil manter um canal no YouTube e você deve saber disso. Então, um clique aí, ó, eu vou ficar muito feliz. E se você comentar, então, eu vou lá do coraçãozinho e aí rola aquele engajamento. Obrigado, tá? Eu sei que essa ajuda aí para canais pequenos, eu sei que muita gente gosta de dar.